Vamos, nessa manhã, falar sobre salvação. Vamos ler o texto inicial, Romanos 8, capítulo 8, versículo 29 e versículo 30. Romanos 8, versículo 29 e 30. Diz assim a palavra do Senhor: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, que nesse momento o teu Espírito fale ao teu povo. Tudo aquilo, Senhor, que precisamos ouvir e entender nessa manhã. Que nosso coração, Senhor, seja a terra boa, que recebe a semente e que produz frutos. E assim, Senhor, possamos seguir diante de Ti, permanecer firme com a nossa fé e a fé inabalável, em nome de Jesus. Amém. Hoje o tema é salvação. A salvação não é obra do acaso. A salvação é um projeto de Deus. A salvação ela foi elaborada na eternidade. Eu até acredito que seja um dos temas prediletos de Deus, a salvação. Por quê? Porque Deus se realiza salvando. Tudo o que Deus faz é para salvar. Então vemos que é um dos únicos acontecimentos na terra que, quando se realiza, a festa no céu é a salvação. Em Lucas, no capítulo 10, no capítulo 15, versículo 10, diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha que coisa extraordinária. Na salvação, há festa no céu de um único pecador quando se arrepende. Então Deus, Ele é o idealizador da salvação, o autor da salvação. Nos textos sagrados, nós encontramos sobre a salvação, seja no Primeiro Testamento ou no Segundo Testamento, variação de palavras. No Primeiro Testamento nós vamos encontrar duas palavras que podemos traduzir como salvação. Uma delas é Natcha e a outra é Yasha. Ao traduzir essas palavras nós encontramos a salvação. Só que a salvação no Antigo Testamento, ela está relacionada à ideia de cura, de salvar, de livrar, de conceder vitória. Quando nós vemos para o Segundo Testamento, o Novo Testamento, nós vamos encontrar a palavra soteria, que tem a ver também com essas palavras que nós falamos anteriormente, mas também tem um acréscimo de salvação, tem um acréscimo de operar cura. Então, quando Deus nos salva, Ele também nos cura. Quando Deus nos salva, Ele também nos liberta. Quando Deus nos salva, Ele também nos livra. Ele também nos concede vitória. Então Deus salva e cura. Deus salva e liberta. Deus salva e concede
vitória. E a palavra de Deus nós vamos encontrar por muitas vezes Jesus realizando milagre, Jesus curando as pessoas, libertando as pessoas. Um versículo que nós podemos ver isso, vamos no Antigo Testamento primeiro, Isaías capítulo 53, versículo 4 ao 5, diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor te curou, mas antes Ele te salvou. A cura é uma sequência da salvação. Então eu preciso estar diante de Deus, porque Deus me guarda, Deus me protege. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Não é antes e nem depois. É na hora e no momento de Deus. Então coloque a sua fé diante de Deus. O momento em que vivemos é momento de salvação. Precisamos estarmos firmes, alicerçados diante de Deus, para que não possamos nos perder nessa tão grande luta, tão grande tribulação que tem assolado o mundo. Jesus, Mateus 8, capítulo 8, versículo 16 e 17, diz assim: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Veja, os que chegavam até Jesus, endemoniados, enfermos, Jesus libertava e Jesus curava. O versículo 17 diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Veja, Jesus cura, Jesus liberta. É um projeto de Deus a nossa salvação. A igreja precisa pregar salvação. Esse momento é um momento em que nós não podemos sequer nos desligar da palavra salvação. Deus nos dá uma grande oportunidade. Estamos vivendo um momento não de pânico, porém de oportunidade. Porque Deus está te chamando para que você anuncie a salvação. Porque a salvação, eu volto a afirmar, é um projeto de Deus. Ela foi planejada na eternidade. Entenda que a salvação, ela não foi obra do acaso. Talvez alguns poderiam pensar: não, Deus planejou a salvação quando Adão pecou. Não. Quando Deus faz o homem, criou o homem perfeito. Mas antes da criação, Deus já havia, em algum momento da eternidade, se reunido. A trindade de Deus havia se reunido e sabia que o homem, a criatura perfeita que ia criar, o homem iria pecar. Então ele já antecipadamente cria e estabelece o projeto da salvação. A cruz, a morte de Jesus na cruz, não foi um plano B. Não, já havia sido predeterminada. Já havia sido planejada antes mesmo de Deus criar o homem. Antes mesmo da criatura se corromper, Deus já havia criado o projeto da salvação. Porque o Calvário já estava nos planos de Deus.
Já estava nos planos de Deus. Por que nós podemos afirmar isso? Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz assim: e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja, o Cordeiro, o plano da morte do Cordeiro foi desde a fundação do mundo. Isso quer dizer, antes da criação, antes do ato de criar o homem, Deus já havia estabelecido que o Cordeiro seria morto, que a criatura iria se corromper. Então ele estabelece a salvação. Veja, não é obra do acaso. Não foi uma segunda opção para Deus. Não. Deus já sabia. Então Deus se antecipa na salvação. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Veja, você, eu, já estávamos nos planos de Deus. Deus já sabia de nós. Deus já sabia que nós iríamos estar diante dele em amor. Então veja, antes da fundação, Deus nos elegeu. Veja a presciência de Deus. O pré-conhecimento de Deus. Atos capítulo 2, versículo 23 diz assim: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Veja, ele está falando de Jesus. Ele foi entregue, ele foi morto, mas já presciência. Deus já sabia. O projeto da salvação já estava estabelecido. Aí diz: prendestes, crucificastes, matastes pelas mãos de injustos. Veja, a presciência. A presciência é o conhecimento antecipado. Então Deus já tinha o conhecimento antecipado a ser. Jesus seria preso, crucificado, morto pela mão dos injustos. Por quê? O Cordeiro já estava morto, seria morto. O plano da salvação desde a fundação. Então havia Deus decidido, em algum momento da história, salvar o homem, antes mesmo do homem ser criado, antes mesmo do homem pecar. Deus já havia planejado salvar a criatura. Portanto, quando Adão peca, Deus já tinha um plano preparado para resgatá-lo, para trazê-lo de volta à sua presença. É extraordinário saber disso. É tremendo nós sabermos disso. Porque esse é o Deus que nós temos. É nesse Deus que nós devemos confiar. Um Deus que antecipadamente já sabe da nossa vida, da nossa história. A presciência de Deus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Eu estou aqui porque sou bom. Não. Não somos merecedores. Quem é bom? Deus que está nos céus. Ninguém nasce cristão. É necessário ter um encontro com Cristo. Então diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras,
mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Olha que coisa extraordinária. Mas segundo o seu próprio propósito e graça, segundo o propósito de Deus, a graça dele, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Olha que coisa extraordinária. O que vivemos hoje é reflexo do sacrifício calvariano de Cristo. Ele sempre esteve no propósito de Deus a nossa salvação. Antes de nós sermos formados no ventre de nossa mãe, Deus já nos conhecia. Deus já sabia quem seríamos. Então sempre estivemos nos planos e nos propósitos de Deus. Voltando ao texto inicial onde começamos, diz assim: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, este também chamou. E aos que chamou, este também justificou. E ao que justificou, este também glorificou. Veja, essa perícope, ela compreende uma das maiores complexidades da salvação. Porque aqui nós vemos o plano de Deus em salvar a humanidade. Desde o início até o fim de todas as coisas, Deus tem a presciência. Deus tem o conhecimento da criação, do ato criacionário de Deus, daquilo que nós encontramos na palavra de Deus, do relato da criação, antes mesmo disso, e até as últimas coisas, Deus tem todo esse conhecimento. Então, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai colocar alguns passos que compreendem a salvação. Então nós vamos perceber que no versículo 29, início, diz assim: porque o que dantes conheceu. Veja, o conhecimento de Deus, a presciência de Deus. Antes que se sucedessem os fatos, Deus já tinha o conhecimento por antecipação. Deus já sabia. Então, na eternidade, Deus já sabia quem era você. Quem seria eu? Isso é extraordinário saber disso. A presciência, porque o que dantes conheceu, Deus te conhece. Ele sempre te conheceu. Talvez nós, acredito que a nossa grande maioria, todos nós, não conhecíamos Deus. Mas Ele já nos conhecia. Na eternidade, Deus já nos conhecia. Tudo acontece, tem um propósito. Então, em toda a nossa vida, devemos estar muito convictos e firmes acerca da nossa salvação. A eleição. Efésios 1,4 diz: como também nos elegeu antes da fundação do mundo. A eleição. Talvez esse assunto, eleição, seja um dos assuntos mais debatidos dentro do contexto teológico. Se nós olharmos para a palavra de Deus, Deus elege para si um povo. Deus elegeu um povo. Quem era esse povo? Israel. A Bíblia nos relata isso, que Deus escolheu Israel. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 37, diz assim:
E porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, te tirou do Egito, diante de si, com a sua grande força. Veja, a escolha de Deus, ela não está relacionada ao comportamento. Não. Deus escolheu Israel. Eu amei teus pais e escolhi a sua descendência depois deles. Não existe no relato nenhum tipo de comportamento que influenciou na escolha de Deus em Israel, a escolha inicial. Porém, nós vamos perceber também em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 e 8, até o 8, diz assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo em especial, de todos os povos que há sobre a terra. Então Deus escolheu Israel. De todos os povos que há sobre a terra, Deus escolhe Israel. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os povos. Pois vós eres menos em números do que todos os povos. Deus está dizendo, eu não escolhi vocês pelo que vocês eram, eu não escolhi vocês pela quantidade de pessoas, porque eram a população maior numerosa do mundo, eu não escolhi vocês por causa disso. Mas porque o Senhor vos ama, e para guardar o juramento que fizeram vossos pais, o Senhor vos tirou com a mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Veja, Deus escolheu porque ama. A eleição de Israel está relacionada ao amor e à promessa de Deus aos seus pais. Então, aqui nós vemos a estrita vontade de Deus. Porém, Deus amou, Deus escolheu, Deus elegeu. Porém, era necessário a resposta a essa convocação. A resposta daquele que foi eleito, daquele que foi escolhido. Quando Deus chama Abraão, que não era Abraão ainda, era Abrão, Deus escolhe Abrão, Deus chama Abrão, e Abrão responde positivamente a esse chamado, a essa eleição, a esse chamamento. Então, vejamos, Deus elege, Deus escolhe, Deus chama, mas é necessário o homem decidir se quer ou não. Deus chamou Abraão, Deus amou Abraão. E qual foi a resposta de Abraão? Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o versículo 3 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba, Deus estabelece um propósito na vida de Abraão. Aqui Deus está estabelecendo um propósito na vida de Abraão. O que Abraão faz? Aceita. Não foi uma determinação de Deus, foi um convite. E Abraão aceita e responde positivamente ao convite de Deus. Então Deus faz o quê? Elege a sua descendência, a sua semente. Ainda que Israel não tenha compreendido o plano de salvação, Israel não compreendeu o plano de salvação de Deus. O que Deus então faz? Deus elege um outro povo. Deus escolhe um outro povo. Quem é esse outro povo? A igreja.
João, capítulo 1, versículo 11 até o 13, assim: veio para o que era seu. Ele veio para o seu povo. Os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus estabelece um povo com uma amplitude maior, que não é um homem, que não é um ser feito segundo a vontade do homem, nem da carne, nem do sangue, mas segundo a sua vontade. Aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Deus estabelece com um povo, um novo povo, não por etnia, não por um credo, mas pela vontade dele, Deus. Deus então restabelece dentro do projeto da salvação. Efésios capítulo 2, versículo 16 ao 18 diz: e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo. Quer dizer, todos que aceitaram a Deus, a Cristo como seu Salvador, Deus fez com que fosse todo um único corpo, matando entre elas as inimizades. E vindo, ele evangelizou pais e avós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha, hoje nós temos acesso ao Pai. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Jesus, ele é o nosso Cordeiro. Ele se colocou em nosso lugar. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E hoje nós temos acesso ao Pai. Jesus, ele não nos trata como servo, mas como amigos. João capítulo 15, versículo 16 diz assim: não me escolhestes vós a mim. Ele diz, não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Perceba o quão importante nós entendermos isso. Nos tempos de Jesus, as pessoas iam até a sinagoga e escolhiam um rabino para ouvir aquela mensagem, com quem eles mais se identificavam. Então eles, a partir daquele momento, seguiam aquele rabino, aquele ensino. Com Jesus é diferente. Ele está dizendo, olha, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi a vós. Então nós percebemos aqui que a maneira de Jesus não é a maneira do mundo, não é a maneira do homem. Logo, Jesus diz, olha, eu vos escolhi, eu vos trouxe. Veja o processo de eleição, o processo de escolha de Deus. Não fomos nós que escolhemos Deus, foi Ele que nos escolheu. A igreja, ela é escolhida por Deus. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13 e 14, diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor. Por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Veja, fala com a igreja. Por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e da fé.
Veja a eleição de Deus. Deus elegeu desde o princípio para a salvação. Elegeu quem? A igreja. Para que o plano, para que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançares a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, a igreja é escolhida por Deus, um corpo espiritual de Jesus na terra. Nós somos o corpo de Jesus aqui na terra. Então, por isso que nós, quando lemos Romanos 8, os versículos 29 e 30, Paulo diz: porque dantes o conheceu, quer dizer, ele nos conheceu, agora também nos predestinou. É um outro assunto extremamente complexo. Dentro da teologia, até polêmico em alguns momentos. Isso dentro do contexto da reforma, até hoje, não existe um consenso sobre essa interpretação. Porém, aqui não quero trazer ou causar polêmica sobre isso, mas apenas uma pequena compreensão minha dentro desse contexto. Se nós entendemos a predestinação de forma literal, significa decidir antes do momento. Então foi decidido antes do momento. Então, se nós entendemos isso, nós vamos perceber que na eternidade, Deus, em algum momento, Ele escolheu, Ele nos predestinou. Porém, lembra que eu disse lá de Abraão? Houve o aceite de Abraão. Abraão reconheceu, Abraão então aceitou o propósito de Deus. Então, na eternidade, Deus, em algum momento, nos predestinou. Agora, cabe nós a resposta. Qual é a sua resposta? Talvez alguns poderiam pensar: Deus escolheu o cicrano para ir para o céu e fulano para ir para o inferno. Nada disso. O sentido é a resposta. Quando eu respondo o propósito de Deus. Nós temos que olhar para esse texto desprovido de toda religiosidade, para que nós possamos entender. Deus aqui está falando o destino dos salvos e dos perdidos. A salvação. O destino dos salvos e o destino dos perdidos. Quando Deus elege, quando Deus escolhe, quando Deus predestina, Ele está se referindo à palavra, no caso, a predestinação, não de forma individual, mas de forma comunitária. Então Deus escolheu, predestinou quem? A igreja. Eu preciso fazer parte da igreja, do corpo de Cristo na terra. Logo, é necessariamente a minha aceitação ao chamamento de Deus. Eu não posso entender essa mensagem de forma individual, porém comunitária. Essa é a ideia dentro do compêndio do texto. Porque, caso contrário, eu iria chegar à conclusão de que uns estão predestinados por Deus para o inferno, outros para o céu. Não. Deus vai dizer: a porta dos céus, do paraíso, da nova Canaã, da Jerusalém de Deus está aberta. A porta do inferno, do Hades, também está aberta. Ambas estão abertas. Agora, para que caminho eu quero seguir? Que direção eu vou tomar? Que caminho eu estou trilhando hoje? Que caminho você escolheu? Logo,
a predestinação. Igreja salva, mundo condenado. Então eu preciso entender qual é o meu destino. Deus predestinou a minha salvação, a tua salvação. Agora eu preciso saber, as minhas escolhas estão me levando em que direção? Efésios capítulo 1, versículo 4 até o 7 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos escolheu para isso. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então veja, povo destinado aos céus existe, e o povo destinado ao inferno. Agora, eu preciso fazer a minha parte para compreender o projeto da salvação desde a eternidade. Então Deus me elegeu, me predestinou. Eu aceito ou não o caminho que Deus preparou para que eu siga. Então perceba, elegeu, predestinou. Ótimo. Qual o próximo passo? Ele, aos que predestinou, este também chamou. Ele chamou. Elegeu, predestinou e chamou. Eu ouvi o chamado de Deus e ao ouvir eu obedeci ou não? Jesus diz: vinde a mim todos. Todos. Alguns rejeitaram. A minha resposta, a sua resposta, tem que ser em o desejo de cumprir o propósito de Deus. Deus não te obriga a servi-lo. Não te obriga a você responder positivamente ao seu chamado. Mas Ele chama. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz assim: e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga. Se quiser vir após mim, se quiser me seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. Veja, chamamento. Elegeu, predestinou e chamou. E disse ao outro, capítulo 9, versículo 59, até o 61 diz: e disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: deixa primeiro e eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos ou enterrar os seus mortos. Porém vai tu e anuncia o reino de Deus. Diz também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Veja, ele chamou: deixa eu enterrar meu pai, deixa eu me despedir primeiro. Veja, ele chama, só que ao chamar, ele espera de nós uma resposta positiva. Essa resposta positiva compreende a obediência ao seu chamado. E logo isso não permite com que eu olhe para trás. Mas o Espírito Santo vai me fortalecer, me renovar nessa caminhada. Então, esse momento, talvez muitos se encontram, haviam respondido positivamente a Deus, mas hoje estão com medo, apreensivo, até mesmo afastado da vontade do propósito de Deus.
E Deus então fala ao seu coração nessa manhã. Ouça a voz do Espírito Santo, porque Ele elegeu, Ele predestinou, Ele chamou. E aos que chamou, este também justificou. Ele opera na vida daqueles que aceitam o seu chamamento, opera perdão, purificação. As correntes diabólicas são quebradas, porque Jesus nos justificou. Ele assumiu as nossas culpas. Ele levou sobre si os nossos pecados. Então eu preciso compreender isso, para que eu entenda todo o propósito de Deus na minha vida. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje temos paz. Por que temos paz? Porque Jesus nos justificou. Você foi justificado por Deus, se assim você obedeceu o chamamento de Deus na sua vida, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11 diz assim: e é o que alguns têm dito, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Você foi justificado. Nenhuma acusação na eternidade vai prevalecer sobre a sua vida. Nenhum demônio te acusará ele tentará te acusar, mas você foi justificado pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Ele nos conhece, Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, Ele nos salvou, Ele nos justificou. Tá bom? Tem a salvação. E aos que justificou, esse também glorificou. Aqui está se referindo ao arrebatamento da igreja. Então, quando ele diz glorificou, perceba que ele diz glorificou, é um ato que aconteceu. Já aconteceu. Por quê? Porque todo o plano de Deus já está elaborado. Então, glorificou. Já está elaborado. Já está planejado. Já está tudo certo. O corpo mortal será um corpo glorioso. Desde a eternidade. Deus estabeleceu para nós. Então Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. Quando? Não sabemos. Mas que esteja pronto, preparado, quando? Agora. Esteja preparado para a volta de Jesus. Esteja preparado para a volta de Jesus. Porque a qualquer momento, Jesus volta. Pessoas preocupadas. Essa pandemia é tribulação, é do diabo. Não, se preocupe com isso, não. Se preocupe com a sua salvação. Esteja focado na sua salvação. Esteja firme diante do Senhor. Tenha esperança da salvação. Tito, capítulo 2, versículo 13 diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do Deus, do grande Deus, nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Essa esperança
essa bem-aventurada. Como é que está no teu coração? Como é que você está nesse momento acerca da tua salvação? Você está aguardando essa bem-aventurada salvação e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo? Isso significa, mantenha a sua fé. Tempo de crise é tempo de oportunidade, de nos voltarmos cada vez mais para Deus, cada vez mais confiante em Deus. Esteja firme diante de Deus, porque breve Ele virá, breve Ele vai voltar. Aleluia. Amém. Esteja firme com essa boa, aventurada esperança da volta do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por ouvir a Tua voz. E eu quero, ó Deus, nesse momento, responder a Ti positivamente acerca do meu chamado. Senhor, que o Espírito Santo esteja tocando no coração, meu Pai, de todos os que nos ouvem. E que, ao reconhecerem que foram chamados, escolhidos, predestinados, justificados, e que também serão glorificados diante de Deus, possam responder positivamente ao seu chamamento. E que a partir de hoje, coloques diante de Deus, sem dúvida, sem nenhuma dificuldade, em reconhecer que o Deus que servimos, Deus está chamando para cumprir o propósito na vida dessa pessoa. Que nesse momento, você que me ouve, possa colocar a sua vida diante de Deus. Entregue a sua vida ao Senhor, porque Ele te chama, Ele te escolheu, Ele te predestinou e te justificou e vai te glorificar junto com a sua igreja, que será arrebatada. Então esse momento é o momento de você recebê-lo com toda a sua fé, com todo o seu amor, em nome de Jesus. Que tenha ouvido a palavra de Deus e ela tenha produzido no seu coração uma grande esperança de salvação, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti, te dê a paz, hoje e sempre, e eternamente. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor.